Jesus viveu nessa terra há cerca de 2000 anos. Ele nasceu como um judeu, dentro de uma cultura. Ele estava num ambiente vivenciando a cultura da sua época. Jesus, enquanto viveu nessa terra, ele condenou várias tradições que os líderes religiosos praticavam em seus dias. Mas ele aprovou outras tradições e outros ritos. E hoje nós temos, às vezes, um cristianismo cercado de tradições. Mas quais tradições são bíblicas? Quais tradições ainda são relevantes para o cristão do século XXI? O que a palavra de Deus tem a nos orientar a esse respeito? Hoje nós iremos dar uma olhadinha para algumas dessas tradições. A primeira delas já aparece em Êxodo capítulo 13, versos 1 e 2. Qual era o costume dos tempos bíblicos para com as crianças? E aqui em Êxodo capítulo 13, nos diz assim o Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Aquele que abre a madre, o primeiro filho que nasce, é chamado de primogênito, o primeiro que foi gerado. Por isso a palavra primogênito. Esse primogênito, tanto das mulheres quanto dos animais, deveriam ser consagrados ao Senhor. Esta era uma lei que havia lá para o povo de Israel. Aí eu pergunto, Jesus passou também por esse ritual de consagração? Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, olha o que nós lemos nos versos 22 e 23. Lucas, capítulo 2, versos 22 e 23. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, e os dias da purificação eram 8, passados os 8 dias da purificação, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, Lucas está fazendo menção ao texto que nós lemos lá de Êxodo, capítulo 13. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E Maria e José levaram Jesus ao templo para o consagrarem ao Senhor. Então, Jesus foi submetido ao rito de dedicação no templo. E se você lembrar bem da história, quando Jesus chega para ser apresentado, cada criança ou cada pai devia trazer uma oferta para apresentar junto com a criança. E esta oferta variava de acordo com a situação financeira da família. Os pais de Jesus levaram uma oferta simples de um pequeno animalzinho. Eu agora não sei se foi uma pomba ou foi uma rola, mas levaram um animal simples para apresentarem junto com Jesus, porque eram pessoas pobres. E enquanto o sacerdote estava lá fazendo o ritual da dedicação, Simão, um temente homem e servo de Deus, viu a criança. E ele percebeu naquela criança o Messias que ele tanto aguardava. Ele se aproxima da criança, toma em seus braços e faz uma linda oração. Senhor, já podes despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então, no momento da dedicação de Jesus, esse idoso servo de Deus reconheceu nele o Messias prometido. Jesus passou então pelo rito da dedicação do primogênito, como a lei de Moisés ordenava. A dedicação dos nossos filhos, ela pode acontecer hoje em dia. Esse é um ritual bíblico e que permanece para os cristãos. Quando os nossos filhos chegam, nós devemos levá-los à igreja, não para batizá-los, como já estudamos aqui, porque você não batiza recém-nascido, mas para consagrar nossos filhos ao Senhor. E qual é o simbolismo dessa consagração?
nós estamos colocando nossos filhos nas mãos do Senhor e buscando dele sabedoria para educar estas crianças no caminho dele. Nós estamos reconhecendo de que os filhos são herança do Senhor, como a palavra nos ensina, e nós apresentamos eles dedicando-os a Deus. Então veja, a cerimônia, o rito, a tradição de se dedicar crianças pode ser praticado hoje em dia. É um costume que não deve parar, não foi abolido. Jesus passou por isso e nós podemos também passar pela mesma cerimônia. Vamos para uma segunda cerimônia, ou tradição ou rito, que a palavra de Deus nos orienta que a gente deve praticar. Que fez Jesus para dar início ao seu ministério público? Nós já lemos esse texto com vocês. Mateus capítulo 3, verso 13 em diante. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, por prática, ele aprovou a cerimônia do batismo. E não só aprovou, ele, ao ser batizado, ele tornou-se um exemplo para que nós também fôssemos batizados. Então, o batismo permanece como uma cerimônia, como um rito que deve ser praticado pelos cristãos. Inclusive, Jesus Cristo vai dizer em seu ministério, lá em Marcos 16, que quem crer e for batizado, esse será salvo. Então, hoje nós podemos também passar pelo rito do batismo. Então, todos nós podemos ser batizados, porque também Jesus o foi. Além do batismo, o que mais nós devemos praticar? Mateus 28, 19 e 20, registra aí a ordem que Jesus deu para a igreja, que nós deveríamos ir e fazer discípulos, batizando-os. Então, foi o próprio Jesus quem nos ajudou, nos orientou e ordenou que nós batizássemos as pessoas. Todo aquele que é batizado torna-se uma nova criatura. Então, nós precisamos passar pelo batismo para sermos novas criaturas. Já explicamos aqui num programa sobre o batismo que ele é indispensável à salvação, que o batismo deve ser praticado para as pessoas que têm condições de aprender a palavra de Deus, crer, se arrepender, se converter e então ser mergulhado nas águas como Jesus foi. O único batismo que a Bíblia aprova é o batismo por imersão. Não existe outra forma de ser batizado na palavra de Deus. Vamos a uma terceira cerimônia que a Bíblia institui e que nós podemos hoje praticá-la. O que Jesus instituiu no lugar da Páscoa? Vamos para João capítulo 13, versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Sabe qual é uma outra tradição ou rito que nós devemos praticar? O rito da Santa Ceia. Aqui está a imagem pintada a respeito de Cristo na ceia, e essa cerimônia que Jesus instituiu em João 13, ela substituiu a cerimônia da Páscoa. Então, a Páscoa foi celebrada pelo povo de Israel e a Páscoa apontava para a chegada do Messias. E quando o Messias vem, ele cumpre a Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Paulo vai dizer isso. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora, o cristão, ele não mais celebra a Páscoa. A Páscoa apontava para Jesus, relembrava a libertação do povo do Egito. E Jesus, quando se reúne na véspera da crucifixão para celebrar com os discípulos a Páscoa, ele celebra a última Páscoa, institui a ceia e diz assim: eu vos dei o exemplo, como eu fiz, façais vós também. E agora vocês devem comer o pão e beber o cálice e anunciar a morte do Senhor até que ele venha.
Então, o cristão moderno não celebra a Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor. E hoje, o mundo do comércio celebra a Páscoa. Mas é claro, é uma indústria de negócios. E se associou à Páscoa ovos de chocolate. Então, a cerimônia hoje completamente uma cerimônia financeira que busca vender produtos. Mas à luz da Bíblia, nós não mais devemos celebrar Páscoa e sim celebrar a ceia. Luiz. Pastor, qual é o posicionamento que o cristão deve ter, então, perante a Páscoa? Eu, por exemplo, eu sei que a gente compra ovos, né, e celebra com a família, sai almoçar fora, aquela rotina familiar. Mas como um posicionamento cristão que a Bíblia pede, o que eu devo fazer? Toda celebração em família, ela é importante, né? Sempre é importante sair com a família para celebrar, valorizar a família. Agora, a Páscoa era uma cerimônia praticada no Antigo Testamento e que apontava para Jesus. Jesus, ele realiza ali, na véspera da sua morte, a última Páscoa. E ele institui a ceia, que é a cerimônia que passa a ser celebrada pela igreja cristã. A igreja cristã não mais celebrou Páscoa, celebrou ceia. E quando você vai para o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, é ele quem vai dar toda a instrução sobre a ceia, como ela deve ser celebrada. Agora, o Brasil, por exemplo, nesse período da Semana Santa, né, que todo ano acontece, as pessoas se voltam para a religiosidade. Então, é um momento importante para nós celebrarmos a vinda de Cristo para nos salvar e explicar e clarificar para as pessoas o que de fato era a Páscoa, como que ela se cumpriu no ministério de Cristo e a importância da vinda de Cristo para a nossa salvação. Então, a gente tem que aproveitar a data para um momento de evangelização. Agora, deixando sempre bem claro o que foi a Páscoa, o seu ritual, o seu significado, e que hoje nós cristãos devemos continuar celebrando é a ceia do Senhor. E nós não celebramos Páscoa, até porque a Páscoa era celebrada matando-se um cordeiro pascal, preparando-se ervas amargas e ainda pães asmos, sem fermento. Era assim que a Páscoa era celebrada. E isso nós não celebramos mais, certo? Um detalhe a respeito da ceia. Antes, porém, Tatiele. Pastor, a questão de lava-pés. Eu conheço pessoas que já fizeram essa cerimônia. Qual o intuito de fazer? No caso, Jesus fez, eu creio, num símbolo de humildade, né? Para mostrar isso para os demais, como deveriam fazerem, né? Mas a gente, existe necessidade ou não precisa? Quando Cristo estabeleceu a ceia, de fato, como você falou, ele lavou os pés de todos os discípulos que ali estavam, os 12. Agora, essa cerimônia de lava-pés era um hábito das famílias em Israel nos tempos de Jesus. De fato, quando chegava algum visitante na casa, sempre ali tinha uma bacia com água para se lavar os pés de quem chegava. Por quê? Porque não havia ônibus, carro, as pessoas viajavam a pé e chegavam com os pés empoeirados. E nessas casas sempre havia ali um servo que cuidava em lavar os pés dos que chegavam. Geralmente era o servo mais simples que havia na casa. Quando Jesus chegou com todos os discípulos no cenáculo em Jerusalém para a celebração da ceia, lá estava a bacia com água. Mas ninguém tomou a iniciativa para lavar os pés dos que ali estavam. Ninguém queria dizer, eu vou ser servo teu ou eu sou menos importante. Ninguém tomou a iniciativa. Aí que fez Jesus? Ele tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, foi lá, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos um por um. Depois ele vem para a mesa e ele vai então repartir o emblema do pão e do vinho, que é o puro suco de uva. Depois ele pergunta assim, vocês entenderam o que eu vos fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós fazer uns aos outros. Então, se nós cristãos queremos celebrar a ceia, que é um rito que deve ser praticado, como disse Cristo, celebrais a minha morte até que eu venha. E Jesus fez uma outra promessa, eu não mais participarei do fruto da videira, até aquele dia que eu venha no reino de meu Pai. Então Jesus fez uma promessa,
que ele não mais participaria do suco de uva até que ele voltasse para que nós participássemos juntos. Então, se nós queremos celebrar ceia como a Bíblia ensina, tem que haver lava-pés, todos têm que lavar os pés e ter os pés lavados, todos têm que comer o pão, todos têm que beber o vinho. Se eu faço a ceia sem um desses 3 elementos, isso é qualquer outra coisa, menos ceia. Ceia à luz da Bíblia é quando a igreja se reúne, eu lavo os pés de um irmão e o irmão lava o meu. É um símbolo de humildade e serviço. Eu estou colocando numa posição de servo, que é a maior posição ocupada dentro dessa igreja. Então, nós temos por hábito celebrar a ceia do Senhor pelo menos trimestralmente. E todas as vezes que nós vamos celebrar, eu escolho alguém para lavar os pés e esse alguém lava os meus pés. Depois que todos lavamos os pés, nós vamos para uma mesa e todos comem o pão e todos bebem o vinho. E eu volto a dizer, qualquer igreja que pretenda celebrar ceia que não tem esses 3 elementos, isso não é ceia, é outra coisa. Porque esta é a orientação da Bíblia, tanto em João 13, como Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. Sim, Leônidas? 3 perguntas, pastor, que pode ser a dúvida de muitos que estão nos assistindo nesse momento, acompanhando conosco esses estudos. Primeiro, o lava-pés, essa cerimônia, ela pode ser feita uma vez por ano? Segunda pergunta, nós sabemos que o suco de uva simboliza hoje o sangue vertido por Jesus ali na cruz do Calvário. E naquela época eles usavam pão asmo. Nos dias atuais, deve-se usar o pão asmo ou pode-se usar o pão com fermento? E a terceira, eu daqui a pouquinho vou fazer. Sobre a sua primeira pergunta, Leônidas, se podes lavar os pés uma vez por ano, o lava-pés acompanha os emblemas. Então, toda vez que a ceia for celebrada, tem que haver o lava-pés. Se eu faço ela anual, ou faço trimestral, porque a Bíblia não dá para nós uma periodicidade. Ela não diz quantas vezes você faz isso por ano. Ela não diz. Ela só diz que Jesus é quem diz que nós devemos celebrá-la até que Ele venha. Na igreja adventista, nas igrejas organizadas, a gente celebra a cada 3 meses. Mas toda ceia tem que haver o lava-pés, os pão e o vinho. Quanto ao pão, o fermento na Bíblia é símbolo de pecado. Então, o pão servido nesse dia tem que ser um pão sem fermento, que é o pão asmo, assim como era chamado no Antigo Testamento. Na Bíblia, o fermento é símbolo de pecado, então nós não servimos o pão com fermento. Tem que ser um pão sem fermento. Então, tem que haver os 3 elementos, certo? Então, todos nós somos aconselhados a celebrar essa cerimônia. E quando nós celebramos essa cerimônia, nós estamos nos colocando numa posição de humildade, de servos na igreja, e estamos anunciando a morte do Senhor, porque a gente participa dos emblemas do sangue e do corpo dele. E toda vez que a gente participa, nós temos que anunciar que Jesus morreu, mas que ele também vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos ter juntos uma ceia com ele, que o Apocalipse vai chamar a ceia das bodas do Cordeiro. Então esta é uma cerimônia que os cristãos devem praticar de acordo com a palavra de Deus. Vamos para uma 4ª cerimônia? O que Cristo disse sobre o casamento? Mateus 19, 4-6. Então, respondendo ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Cristo falou sobre o casamento. Cristo aprovou o casamento, até porque ele, como Criador, criou Adão e Eva e celebrou o primeiro casamento. Então, o casamento é uma instituição divina. E existem 2 cerimônias que nos vêm desde o Éden, anteriores ao pecado. O casamento e o sábado. São 2 instituições dadas por Deus antes do pecado e que permanecem até os dias de hoje.
o sábado e o casamento. Jesus não só falou sobre o casamento, Jesus foi a uma festa de casamento lá em Caná da Galileia. Você se lembra disso lá em João capítulo 2? E acabou o vinho, e Jesus fez um milagre e transformou água em puro suco de uva, para ser bem atual e contextualizado. E quando eles provaram aquele suco de uva, eles acharam o melhor. E até alguém se espantou e disse, mas o melhor ficou para o final. Claro, qualquer casamento com Jesus sempre terá o melhor. Então Jesus apoiou o casamento. E os cristãos devem pensar nisso. O casamento é uma instituição divina, dada para todos nós. E então Jesus disse que aquilo que ajuntou o homem, ou Deus ajuntou, o homem não pode separar. Jean? Pastor, a cerimônia do casamento, ela pode ser realizada em quais locais? Ela pode ser realizada, por exemplo, dentro da igreja, ou ela tem que ser realizada fora da igreja? Ou onde ela pode ser realizada? A cerimônia de casamento é instituída por Deus, nós cremos na santidade dessa cerimônia e ela pode ser feita em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja. Você não peca em fazer um casamento dentro de uma igreja, porque é uma instituição que Deus estabeleceu. Como que algo estabelecido por Deus não pode ser feito dentro da igreja? Ela pode ser feita em qualquer ambiente que desejarem os noivos, desde que haja condições ali para que a cerimônia seja celebrada com toda a ordem, todo o respeito, né? Toda a beleza que deve acontecer. A respeito do casamento também eu tenho uma outra pergunta. Se o casal atualmente ele tem que casar no civil, né, respeitando as leis dos homens, e casar na igreja, pedindo a benção do Senhor. Se um casal, por exemplo, ele numa semana ele casa no civil, e aí vai passar mais uma semana ou 2 semanas, eles vão casar no religioso. Quando ele casa no civil, o marido já pode desposar a noiva? Não, a ideia é que a bênção religiosa seja dada e antes disso os corpos não devem se unir. Porque a bênção dada no casamento é para a união de corpos. Se a união já aconteceu, essa bênção não pode ser invocada. Certo? Tatiele? Pastor, eu conheço uma pessoa que é um judeu, né? E ele me falou que na sinagoga dele teve o primeiro casamento homossexual. Eu não entendi bem, né? Não entendi mesmo e também nem perguntei. O que o senhor acha disso? Eu não posso achar nada, eu deixo que Jesus responda, né? E Jesus disse assim, vai se unir um homem a uma mulher e ambos serão uma só carne. Então, à luz da Bíblia, o casamento é entre um homem e uma mulher. Assim, a minha dúvida é assim, eles conhecem o Torá, né? Aham. E onde que isso, de repente, aprova? Não. Entendeu? O que dá margem para que isso Não. venha a acontecer? A Torá não dá margem para isso. A Bíblia não dá margem para isso. O ensino bíblico é diametralmente oposto. O casamento só acontece entre um homem e uma mulher. E na união sexual, eles se tornam uma só carne. E só pode haver essa unidade entre pessoas de sexos diferentes. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos aprender ainda sobre outros ritos e tradições que são bíblicas e que nós cristãos do século XXI podemos e devemos praticá-las. Já já voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o que Jesus ensinou sobre ritos e tradições. Já vimos aqui que Jesus foi dedicado no templo por José e Maria quando nasceu e nós devemos também dedicar nossos filhos ao Senhor. De fato, o salmista ensina que herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz aquele que enche deles a sua aljava, jamais será envergonhado. Jesus também foi batizado. Ele batizou-se com 30 anos para começar o seu ministério terrestre e nós também devemos ser batizados quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e passamos então pelo novo nascimento. Também aprendemos aqui que nós podemos celebrar a ceia do Senhor. Jesus instituiu a ceia em lugar da Páscoa. Então nós não celebramos Páscoa, nós celebramos agora a ceia do Senhor. E só há ceia do Senhor quando há a junção dos 3 elementos. Todos participam do lava-pés, todos comem o pão, todos bebem o vinho. Isto é ceia do Senhor. O que fugir à orientação bíblica é outra coisa, não é ceia do Senhor.
Vimos aqui também que Jesus valorizou a união matrimonial, o casamento. Não só falou disto, como foi um casamento. E de fato, então, o casamento é uma bênção que Deus colocou em nossas vidas. E então, quando um homem se une a uma mulher, ambos se tornam uma só carne. A família é constituída e Deus espera habitar aí no altar da família para que as coisas caminhem bem. Agora vamos aprender sobre uma outra cerimônia praticada por Jesus. Está lá em Marcos capítulo 3, verso 14. O texto diz assim: então designou 12 para estarem com ele e os enviou a pregar. Jesus escolheu 12 e enviou esses 12 para pregar. Jesus, então, antes de enviá-los, fez uma oração para consagrá-los para esta missão. Esta ideia de consagrar uma pessoa para uma missão, para uma função, não foi criada por Jesus Cristo. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós descobrimos de que antes que o sacerdote começasse o seu ministério, ou o sumo sacerdote lá no santuário, o profeta vinha para ungir, fazer ali a unção do sumo sacerdote para que ele iniciasse o seu ministério. Jesus também fez isso com os discípulos e nós somos aconselhados então a também fazermos essa ordenação, esta unção ao enviar as pessoas para determinadas funções. Quando você vai para Atos capítulo 6, por exemplo, você tem a igreja separando ali 7 diáconos. E esses diáconos foram ordenados para esta função. Eles foram separados para um trabalho específico. Então a igreja pode também ordenar pessoas como presbíteros, anciãos, diáconos e separá-los para atividades específicas dentro da igreja. Isto é uma ordenança bíblica. Nós estamos sendo bíblicos ao fazer isso. Há ainda uma outra cerimônia, agora aparece em Tiago 5,14. Que conselho nos dá Tiago nesse verso? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Sabe o que Tiago está ensinando? O rito da unção. Que rito é este? Quando uma pessoa está enferma, ela pode solicitar a liderança espiritual da igreja que faça a sua unção. Essa unção deve ser feita com óleo, um puro óleo. E deve ser feita mediante uma oração e a aplicação do óleo. A unção que a Bíblia nos orienta a fazer, ela tem um objetivo: colocar essa pessoa nas mãos do Senhor. E quem se submete ao rito da unção, ele está se colocando de fato nas mãos do Senhor, dizendo: seja feita a vontade do Senhor na minha vida, tanto para a cura quanto para o descanso. Então, o rito da unção, ele hoje pode ser praticado. E quais os critérios? A pessoa que solicita, ela precisa estar consciente do que está sendo feito. Ela tem que ter consciência. Ela está se submetendo à vontade do Senhor. E os líderes da igreja, ao fazer a unção, devem ungir a pessoa com óleo, um puro óleo, mediante uma oração e a aplicação do óleo, geralmente na fronte da pessoa que está sendo ungida. Leônidas? Quando Tiago, ele escreve ensinando que deve chamar os presbíteros da igreja, ele fala especificamente somente os presbíteros, e quais são as outras em esferas eclesiásticas, quais são as outras pessoas que podem fazer esse tipo de unção? E como ele é feito? É com azeite? Como ele é feito? Você fazendo uma pesquisa no Novo Testamento vai descobrir que com o crescimento da igreja, ela começou a se organizar em mais setores. A princípio você tinha apenas os apóstolos, e os apóstolos estavam responsáveis pelo evangelismo, pela pregação e pela manutenção das igrejas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fundava muitas igrejas, mas ele voltava para alimentar essas igrejas após um tempo. Depois ele começa a enviar, por exemplo, Timóteo, para auxiliar no trabalho de pastorear essas igrejas. Logo, logo a igreja cristã primitiva percebeu que eles precisavam delegar um pouco as funções. Então a igreja concluiu de que os apóstolos
precisavam de um auxílio, e esse auxílio veio através dos diáconos. Então a igreja escolheu 7 diáconos, e o critério que eles usaram foi homens cheios do Espírito Santo, homens de conhecimento, homens de poder, e esses diáconos começaram agora a ministrar as necessidades da igreja local, enquanto os apóstolos se envolviam na pregação e no ensino da palavra. Depois vieram as diaconisas, e você tem Dorcas no exemplo de uma diaconisa que também servia na igreja. Depois vai aparecer o termo presbítero, era como um líder de igreja local, como um pastor local. Então Tiago está se referindo a esse líder espiritual da igreja local. Ele deveria vir fazer essa cerimônia. Eu não creio que Deus limite essa atividade apenas a uma função eclesiástica, porque muitas vezes quem está na função, às vezes tem menos habilidade do que um membro consagrado a Deus. Então eu acredito que qualquer pessoa que esteja em comunhão com Deus e que sinta o chamado dele, pode fazer a unção de uma pessoa que está enferma. Agora, o que é unção na prática? Usa-se um óleo, tem que ser um óleo puro, mais puro que nós conseguirmos, e então, mediante uma oração, se aplica o óleo com os próprios dedos na fronte do enfermo, orando com ele e conscientizando de que esta unção é a pessoa se colocando nas mãos do Senhor para que a vontade dele se cumpra. Jean? Pastor, se, por exemplo, eu sou um presbítero da Igreja Batista, né, dessa denominação, aí eu saio da minha igreja, saio não em discussão, saio porque eu mudei de cidade, por exemplo, e eu me encontro numa assembleia. O meu presbiterado, ele deixa de existir ou ele continua existindo em outras denominações? Se você mudar de denominação, ele vai deixar de existir, porque essas funções eclesiásticas são nomeações feitas pelas igrejas locais. E elas são feitas mediante o conhecimento das pessoas. Então você pode chegar como um estranho numa congregação e certamente você precisa se tornar conhecido, as suas aptidões espirituais, os dons que Deus concedeu a você, para você começar a exercer uma função de liderança dentro da igreja. Certo? Você percebe que há na Bíblia, então, vários ritos e cerimônias que nós devemos praticar hoje como cristãos? Por isso, meus amigos, assim como Jesus curava os enfermos em seu ministério, nós também hoje podemos ungir as pessoas que estão enfermas nos ambientes hospitalares ou mesmo dentro de uma casa, desde que essas pessoas tenham consciência do que está acontecendo e elas desejem passar por esse processo de unção. Lembrando que é uma forma que elas estão se colocando nas mãos do Senhor. Pode ser que em nossa família hajam pessoas sofrendo com doenças, mas Deus tem o poder de restaurar qualquer doença. É verdade que 2000 anos se passaram, mas Jesus não perdeu o poder de curar as pessoas. E Jesus pode curar tanto os problemas físicos, quanto os problemas mentais, sentimentais, quanto os problemas espirituais. Deus tem poder para isso. E todas essas cerimônias que estudamos hoje na palavra, elas têm um objetivo. Elas objetivam enriquecer o nosso cristianismo, encher de significado nossa vida. E você perceba que desde o nascimento até a unção ou talvez a morte, a Bíblia fala de cerimônias que nos acompanham ao longo de toda a vida. E essas cerimônias são para ser praticadas pelos cristãos. Veja a beleza da Bíblia. Deus estabeleceu cerimônias para cada momento, para o nascimento, para o momento do casamento, né, no auge da sua juventude, para a educação dos filhos, né? Depois, por um problema de doenças que tivermos, para o trabalho na igreja. Então, através dessas cerimônias, nós vemos como Deus está dirigindo o seu povo. E se você hoje encontra-se carente, né, da graça de Cristo, da ministração dEle, Ele pode fazer isso por você. Sabe por quê? Porque Jesus é tudo para nós. E é isso que Daniel Littke vai cantar para nós agora. Jesus é tudo. Tudo que você precisa, Ele é. Qualquer necessidade que você tenha, Ele pode suprir. Jesus deseja a sua felicidade. Mais que isso, deseja a sua vida eterna. Que você receba essa vida eterna muito em breve, quando Ele voltar em glória e majestade. Por isso, enquanto nós ouviremos essa canção agora com Daniel Littke, dizendo que Jesus é tudo para nós, eu queria que no seu coração, de fato, Jesus fosse tudo.
que Ele fosse entronizado na sua vida, que Ele enchesse sua vida de significado, que Ele te ajudasse em cada momento. Pense nisso, enquanto nós ouviremos agora essa canção. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador,
o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sem Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo. Sim, tu és tudo. Ao findarmos o programa de hoje, o desejo do nosso coração é que Jesus seja tudo em todos, que Ele possa preencher cada vazio do nosso interior, que Ele seja a resposta para os nossos anseios, que Ele seja a esperança do nosso coração diante de todas as divergências e dificuldades da vida. Que Cristo abençoe ricamente você, sua família, e que nós, através de Sua palavra, busquemos sempre estar em contato com Jesus. Que vivamos todas as cerimônias que aprendemos hoje aqui